Olá, meu nome é Marcos Vieira e esse aqui é mais um vídeo da série Educadores Musicais, uma série onde eu mostro aí vários educadores musicais e a gente conversa um pouco sobre educação musical. No vídeo de hoje eu falei com a professora Isamara. Ela é professora, e doutora lá na UFSCar, na Federal de São Carlos. Eu conversei com ela em 2015 também, tá? Essa entrevista aí eu estou publicando agora em 2016. Mas foi quando eu estava lá na jornada de estudos em educação musical, um evento super legal lá, promovido lá na UFSCar, sobre educação musical, né? E aí tive a oportunidade então de gravar com ela um pouco sobre o curso à distância da UFSCar. A UFSCar foi um dos primeiros cursos aí, né, no Brasil, né, a oferecer a graduação mesmo em música, né? Então, a gente conversou um pouco sobre a experiência deles lá, ela falou um pouco sobre o perfil do aluno, falou um pouco sobre enfim, sobre até um certo preconceito que ela tinha, né, com o curso e tal, e quando ela começou a descobrir, né, começou a entender um pouco melhor o processo, ela mudou um pouco essa opinião que ela tinha. E eu acho que é bem legal isso, principalmente se você tem um pé atrás aí com a educação à distância, eu acho que é bem legal assistir, porque ela falou de algumas coisas bem importantes. Certo? É isso, então espero que você goste aí da entrevista com a Isamara. Bom, pessoal do Musiped, hoje eu estou aqui no quinto GEM, né, a Jornada de Estudos em Educação Musical, e vou conversar com a professora doutora Isamara Alves de Carvalho, é isso? Alves Carvalho. Primeiro, muito obrigado por ceder um pouco do seu tempo, tá? Um prazer poder falar com você. Prazer é meu da gente fazer essa conversa. Bem legal. Bom, e para começar, né, algumas pessoas que não conhecem o seu trabalho, né, a gente tem vários públicos, tem educadores musicais, mas tem também, enfim, pedagogos, professores de artes. Queria que você se apresentasse um pouco, né, falasse um pouco da sua formação e dos principais trabalhos que você realiza hoje. Eu falo sempre os principais porque eu sei que você deve fazer um monte de coisa, então os principais, tá bom? Ok. Bom, eu venho do ABC, São Caetano do Sul. Fiz formação técnica e de bacharelado em flauta doce. E a escola que eu fiz o curso técnico também foi a escola que eu atuei como professora por 15 anos e meio. É a Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Então, lá eu aprendi flauta doce e aprendi a virar professora. E sou bastante grata e feliz por esse período que eu passei na Fundação das Artes. O meu bacharelado foi feito na FAAM, que é do grupo FMU, hoje acho que é UniFMU, Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo. E entre o bacharelado e a volta para a academia, então eu entrei com tudo na sala de aula, na fundação e na educação básica. Depois fui fazer especialização na PUC, Magistério do Ensino Superior, e comecei a vislumbrar a possibilidade de fazer mestrado, né, de voltar mesmo para fazer uma pesquisa, e vim para a Federal de São Carlos. Fiz meu mestrado aqui, no programa de pós-graduação em educação, tendo como orientadora a professora Ilza Jolie. Desenvolvi uma pesquisa sobre aprendizagem da docência por professores de instrumento e com o recorte de aprender a avaliar, porque na fundação eu tinha uma prática muito forte, a prática de bancas de avaliação de instrumento, e como a gente tem uma faixa etária ampla na Fundação das Artes de crianças no curso de música, né? Crianças de 5 anos até pessoas mais velhas. Então, como é que o professor aprendia a avaliar diferentes idades, diferentes instrumentos, como era a prática de avaliação? Isso foi a pesquisa do mestrado. E de 2007 para cá eu me envolvi com a EAD, e o meu doutorado já foi focado na EAD, na educação à distância. Muito legal. Bom, e eu estou aqui, como eu falei, na jornada, né? E eu tive o prazer de ouvir a fala da professora era uma mesa, né? Uma mesa redonda sobre EAD, né? E uma das coisas que me chamou muita atenção foi você ter dito que quando você foi chamada para fazer esse trabalho, você não tinha muita proximidade com EAD, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouco de como foi essa experiência, assim. É engraçado pensar nesse processo de namoro com a EAD, que até 2007, o que eu tinha da EAD era um pouco da percepção que o senso comum tem. Eu não tinha vivência,
eu não tinha leitura, mas eu desaprovava. Eu não gostava. Não, imagina estudar música à distância, que absurdo é esse? Quem está fazendo isso? Em 2005, e num dos congressos da ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Musical, eu vi um trabalho, que foi aquela primeira provocação, assim, mas foi um trabalho, que era sobre ensino de flauta doce à distância. E me provocou duplamente, né? Além de ter o ensino de música à distância, do meu instrumento, como assim? Porém, até chegar nessa educação à distância que a gente faz hoje, que é via plataforma virtual de aprendizagem, nas minhas aulas na Fundação das Artes, eu já tinha uma inquietação de dar um acompanhamento ao aluno entre uma aula e outra. Eu dava muita aula de rítmica e, às vezes, as salas eram superlotadas, com 40, 55 alunos, e tinha uma dificuldade específica de um aluno entender um ditado. E aí você tem um limite de tempo da aula. Você faz um ditado por 20 minutos da aula e acabou. E como é que ele estuda ditado? Falei, então tá bom. Então eu vou gravar uma série de ditados, você faz em casa no seu tempo, não no limite dos 20 minutos, você faz em casa no seu tempo, fotografa, manda para o meu e-mail e eu vou conversando com você. Então, ali foi uma coisa bastante experimental de começar a dar acompanhamento aos alunos entre uma aula e outra. Nesse processo que a gente não mede, assim, falar, estudar ditado, estuda sozinho, e como é que ele, né, tem acesso aos gabaritos e como é que ele entende, porque ter acesso ao gabarito é comparar, tá certo, tá errado, mas por que eu pensei nisso, né? Então, o acompanhamento do professor tenta dar suporte para que o aluno, de fato, tenha a oportunidade de entender por que ele está se equivocando. E aí, em 2007, eu fui convidada pela professora Ilza, porque a Federal de São Carlos iria começar a ofertar 5 cursos de graduação à distância pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil. E continua. E então eu vim para o curso de tutoria desconfiada, mas aí, peraí, né? Era a minha orientadora me chamando, era dentro de uma universidade federal, a Federal de São Carlos. Não, isso é sério. Peraí, né? Isso é sério. E fiz o curso que foi marco divisório aí. Ele foi intenso, ele foi presente. Ele mudou completamente a minha visão de educação à distância. E daí para frente eu me envolvi. Assim, mês seguinte a esse curso, eu também participei do programa de formação de professores da OSESP, dentro do programa Descubra a Orquestra. Então, os professores da rede participam do programa, levando os alunos para assistir ao concerto didático, mas a condição é que eles façam curso. E o curso é semipresencial, tem encontros na USESP e discussões online. Então, pronto. Foram essas 2 experiências fortes logo no meio de 2007 e que eu fiquei de vez trabalhando com a EAD. Muito legal. E acho que isso é uma dúvida também que muita gente tem, né? Ontem também se falou muito sobre isso, sobre ter ainda aquela visão de ensino à distância por carta, de ensino muito individual. E como você falou, a coisa é feita através de uma plataforma e, além disso, ela tem esses encontros presenciais mesmos, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, como que é a interação dos alunos nessa plataforma, né? Se é mesmo esse ensino solitário, ou se isso é uma escolha do aluno, enfim, como que é a experiência do curso aqui, assim? Não, isso é bastante balanceado. Dependendo da área do ensino de música ou das disciplinas conceituais de educação musical, de psicologia, você tem atividades que o aluno constrói o conhecimento junto. Então, ele faz em grupo de discussão. No presencial, você faria uma roda de conversa. Na plataforma virtual, você tem um fórum de discussão, onde é lançado um texto para estudo, para fundamentar a conversa, para sair do plano do eu acho isso, eu acho aquilo. Então, são conversas a partir do referencial teórico das disciplinas. Ou, você fala, tudo bem, né? Para texto, para conversas conceituais, o fórum responde. Para as atividades práticas musicais também. Qual é
a nossa expectativa como professor de instrumento, que em algum momento o aluno toque para os outros, que em algum momento ele toque com os outros. E aí, na plataforma, você consegue, primeiro que ele encaminhe os arquivos de vídeo ou de áudio, e que um arquivo seja o acompanhamento do colega. Então, faça um trio de flautas e os alunos trocam, é como se fosse um ensaio virtual, eles trocam os arquivos, juntam os arquivos e apresentam no fórum, o fórum vira o palco. E todo mundo o nosso público está espalhado no estado de São Paulo e nos estados vizinhos, e todo mundo pode assistir a produção do aluno e comentar e colaborar. Então, não é um estudo solitário. Porém, tem um pedaço dele que é a responsabilidade do aluno, como na sala de aula presencial. Você combina a leitura de um repertório, a leitura de uma voz do quarteto ou do trio, é sua responsabilidade. Sentar, estudar, resolver a leitura, resolver as questões de articulação, pensando na flauta doce, resolver respiração. Ok, você resolveu a leitura, é hora de juntar, é outra fase. Então, é possível fazer isso, né? Então, o nosso ambiente virtual na Federal, ele prima pela interação. Ele prima por trabalho colaborativo o tempo todo. O aluno que queira fazer um ensino sozinho, não, vou fazer tudo no final de semana, ele tem dificuldade, porque a gente está o tempo todo provocando para fazer junto. Muito legal. Eu queria outras duas coisas assim que me surpreenderam bastante, eu queria que você falasse um pouco. Uma é o tamanho, assim, né? São muitos polos, eu não imaginava que fossem tantos polos já. Queria que você falasse, não sei se você tem os números de cabeça. E a outra coisa é sobre o perfil, né? Que mudou, eu achei muito interessante também isso, que mudou o perfil, tá mudando o perfil, né? Agora já tem alguns anos aí de curso, já dá para analisar com mais calma, né? Enfim, essa mudança mesmo. E aí queria que você falasse um pouco disso mesmo, dessa mudança de perfil, qual que era o perfil que iniciou e como é que está agora, né? Bom, vamos lá, um grupão de perguntas. O curso de Educação Musical da Federal de São Carlos, modalidade à distância, está em oferta em 9 polos e está terminando o grupo para formar os alunos. Então, a gente está em 10 polos, né? 10 cidades. Jales, Barretos, Itapetininga, São Carlos, Araras, Franca, Itapevi, Guarulhos, Cubatão e Osasco. Então, tem polos mais distantes da capital e tem polos que estão ao redor da capital. E aí você atinge, o objetivo é expandir o acesso, né, aumentar o acesso da educação superior em lugares que não têm a oferta de vaga em ensino público. E aí, na área de educação musical, a gente não tem, né, nessas cidades que eu falei, a gente não tem a oferta em universidade pública. Na região da Grande São Paulo, tem, mas não tem noturno. E o nosso aluno é o aluno trabalhador. O perfil do nosso aluno é o aluno trabalhador. Então, hoje a gente já formou 112 alunos, porque a gente começou em 2007, já tem 7 turmas em andamento, né? Foram 7 ofertas, melhor dizendo, porque a gente já formou 3 turmas. Então, são 112 alunos. A gente tem 400 alunos que estão estudando, então são 400 alunos ativos, chamados. E a mudança do perfil. O perfil. Os alunos dos grupos iniciantes, né, os G1, G2, G3, que a gente chama, eles eram alunos mais velhos. A gente tem um aluno da turma de 2009-1 que formou aos 73, 74 anos, não tenho certeza. Era a segunda graduação dele, ele era formado em matemática, mas queria muito fazer música, tinha atuação na igreja, lá na cidade dele, queria muito fazer música
e veio estudar com a gente. Mas não tinha fluência na tecnologia? Tinha sim, se virou muito bem. Então, desconstrói um monte de... o perfil da EAD é para quem nasceu com chip. Não. O perfil da EAD é para quem está muito afim de estudar e, antes de pensar na questão tecnológica, é pensar na disciplina, na autonomia, porque você não tem um espaço determinado ali. Todo dia você vai para a sala de aula X. Não, todo dia você vai arrumar um espaço na sua casa, vai explicar para a família que você vai estudar. É o seu horário da faculdade. Então, isso é um desafio para a família. Entender que você está indo para a faculdade, mas é para a sala do lado. E garantir o tempo. Precisa, de fato, aprender a desenvolver isso, a ter essa autonomia. O aluno mais velho que procurava a gente no começo estava com isso mais claro, mas a gente tem começado a ter procura de alunos mais jovens que acabaram de sair do ensino médio. Eu não posso dizer se eu indico ou não indico. O público está chegando e a gente vai averiguando como é que eles vão se adaptar a esse tipo de proposta, porque até o ensino médio tudo é muito dirigido, você tem sempre alguém lá, vem cá, senta aqui, faz não sei o quê, né? E na nossa forma de fazer EAD não é assim, o aluno precisa caminhar mais com as próprias pernas mesmo. Então, tá chegando, assim, os jovens estão chegando mais, mas a gente tem ainda uma boa parte dos nossos alunos tem idade entre 26 e 40 anos, né? O grosso, assim, é essa faixa etária. Então, são alunos adultos, são alunos trabalhadores, são alunos que aproximadamente metade do grupo é casado, tem filhos. É um outro perfil de aluno que a gente está aprendendo a trabalhar também, né? O que é o aluno que tinha disponibilidade do dia inteiro, de viver a universidade, de ficar aqui, e agora a gente está com aluno, perfil similar ao aluno do curso noturno, né? Muito legal, eu acho que deu uma esclarecida, assim, né? Acho que tem algumas pessoas que realmente já têm essa resistência de, não sei como é, não vi ainda, mas eu acho que não funciona. Eu espero que as pessoas, né, que estão assistindo consigam ter uma visão um pouquinho melhor, né? A gente falou um pouquinho só de como funciona, né? Enfim, acho que quem tem curiosidade mesmo de saber como funciona, então tem aparecido mais outros cursos, né, em faculdades particulares também, enfim. Sim. Mas o curso da UFSCar, acho que aqui é um dos pioneiros, né, em educação musical, né? Na educação musical EAD, pelo sistema UAB, somos nós e a UNB, a Universidade de Brasília. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul ofertou também uma turma única, mas não era pelo sistema UAB. Era pelo Prolicem, era um outro programa dentro do MEC. Uhum. Tá. Muito bom. Então, quem quiser saber mais também, acho que tem o site da UFSCar, né? É bem fácil de encontrar tudo. E, enfim, queria mais uma vez agradecer por essa fala, né? Por esse tempo que você dedicou aqui pra gente. Muito bom esclarecer. E é isso. Tentar esclarecer. E não sei se quer dizer mais alguma coisa que faltou? Não? Evitar aquela avaliação que eu vivi até 2007 do preconceito, né? Não sei, não conheço, mas olha, não funciona. Na dúvida, faça um curso de extensão em EAD, participe das discussões, dos congressos sobre educação à distância, para, de fato, entender o que a gente fala de distância, né? É só a distância geográfica e temporal, mas às vezes é muito mais presente do que muitos encontros presenciais, né? É engraçado esse jogo de palavras, mas acontece isso mesmo, né? Acontece isso mesmo. Então, entender o que é a distância da EAD, né? Que está longe, às vezes, do que a gente tem como uma impressão. E a área de educação musical está envolvida, mas a gente tem na Federal de São Carlos uma engenharia, que é engenharia ambiental, tem outra licenciatura, que é a pedagogia, tem um curso tecnológico, que é produção e tecnologia sucroalcooleira, acho que isso. Bom, então, pedagogia, e sistemas de informação, são diferentes áreas do conhecimento que a Universidade Federal de São Carlos se propôs
a aprender a ofertar na modalidade EAD, mantendo os parâmetros de qualidade que a universidade briga, né? Não é? Então, foram 5 desafios e a gente está aí, presente nessa proposta. Tá certo. Então, mais uma vez, muito obrigado. E é isso aí. Obrigada a você pela oportunidade.